Bom dia, galera. Bom dia, serzinhos de luz com fibromialgia e sem também. Hoje, depois de 6 dias quase na cama, sem fazer muita coisa, acordei bem, acordei tranquila. Hoje é sábado, vamos no mercado. O mercado não é um mercado, como dizem aí no Brasil, é como se fosse uma feira de legumes e frutas, peixe, pão, como a gente tem aí no Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa feira fica na Lagoa da Albufeira, que é o Concelho de Sesimbra aqui em Portugal. Fica onde eu fico, fica uns 40 minutos mais ou menos de Lisboa. Eu gosto de ir lá e a gente aqui compra pouquinhas coisas, não compra muito igual aí no Brasil, porque além de ser tudo muito caro, a gente come pouco, é só eu e o meu noivo, então a gente come pouquinho. Eu vou lá e vou mostrando para vocês como são as compras aqui nas feiras da Lagoa da Albufeira. Aqui é o mercado da Lagoa da Albufeira. Vamos lá. É 800 metros aqui de casa, mas com a fibromialgia não é fácil. Então resolvemos vir de carro mesmo, para mim não voltar andando com peso, sentir dor. Quem tem fibro sabe. É bem legal. Tem bastante coisa, tem sapatinhos. No verão enche demais de coisa. Bem legal. Esse cafezinho. Ameijos e caracóis. Hoje não tem. Sapateiras e ameijos. Tá muito frio. Vai. Aí, serzinhos de luz, não gravei o restante da minha peregrinação no mercado barra feira, porque acabou a bateria. Eu sou muito crua nisso ainda, mas gravei aqui não consegui gravar os valores das coisas lá, tudo, que eu acho bem interessante para ver a diferença. Mas eu trouxe aqui em casa e vou mostrar o que a gente comprou. Compramos laranja, eles chamam de clementina, que é a nossa mimosa. Essas maçãzinhas que são gostosas. As favas, eu gosto disso. É assim, ó, tira o que tem dentro e cozinha. Vem nessa vase, você tira e cozinha. Feijão, esse feijãozinho aqui, que é o vermelhinho. E, lógico, as azeitonas. Temperada, mas essa ela é mais amarga, tem um sabor mais amargo, eu não gosto muito. Eu gosto dessa aqui, ela é o sabor de mais ou menos como a gente tem aí no Brasil, então eu gosto mais dessa. O João Pedro gosta dessa, então eu compro dessa também. Com 2 abacaxis, aqui em Portugal não tem abacaxi. Então, esse aqui veio da Costa Rica. 2 abacaxi por 5 euros. E mais as batatas. A gente comprou um pacotinho assim, porque a gente come muita batata aqui em casa. Português come muita batata. E eu acostumei, gosto muito também. Então, essas comprinhas aqui foi 22 euros.
não, 24,30. Isso. Daí passamos no talho. Talho é o açougue. A gente comprou isso aqui, que é uma massinha folhada, enrolada com uma carne moída já temperada. 2. Essa linguiça eles mesmos fazem. É artesanal, então são 6 pecinhas de linguiça. Eu comprei um pedaço de músculo, porque eu queria fazer uma sopa, igual a gente faz aí no Brasil. Então, isso aqui deu R$ 18, né? Mas vamos falar que aqui a gente ganha em euro, então gasta em euro. Mas deu isso. Carne aqui em Portugal é bastante cara. Hoje eu vou fazer linguiça com batata na air fryer, que aqui em casa também não tinha antes, eu comprei, adoro. Então, isso é o que deu hoje. Outra vez a gente faz um vídeo melhor das coisas que tem e valor que são aqui. Então, isso que eu comprei dá para nós dois para uma semana e meia. Foi bastante fruta, né? Igual abacaxi dá bastante tempo, então eu corto, eu deixo na geladeira já pronto para usar. Faço suco, faço essas coisas, porque a minha alimentação é mais baseada em verdura e fruta. Carne pouca, porque eu não como muita carne, então eu faço mais para ele, porque ele gosta. Eu como um pedacinho e ele come o restante. Por isso é comprado assim sempre, porção bem pequenininha. E normalmente igual essa linguiça dá pra mim, pro almoço e pro jantar ainda sobra pra ele jantar, porque eu normalmente não janto também. Só uma sopinha, um caldo, porque aqui em Portugal eles têm o costume muito de caldo, de sopa pra noite. Sempre tem que ter em restaurantes, em qualquer lugar que você vai, até assim nas cafeterias, que eles chamam de pastelaria, tem caldos e sopas pra tomar. Eu, depois que saí do mercado, me deu muita dor, me deu aquele mal-estar, aquela canseira, aquela fadiga, mas pensei, gente, não, vai passar. E daí foi passando, fui respirando, fui falando, não, vai passar, a dor vai passar, essa dor vai passar. E dei uma melhorada. Quando eu tava no talho, ainda tava meio um pouco ruim, mas depois a gente foi na floricultura comprar flores e a gente tá arrumando o jardim, né? Então, assim, deu uma melhorada. Cheguei em casa, um pouquinho de mal-estar, mas dá pra cozinhar tranquilo. E depois do almoço eu vou descansar um pouquinho e depois trabalhar. Pois então, agora estou aqui no sofá, descansando um pouquinho. Fiz a comida, almocei e comecei a sopa. Mas vim descansar um pouquinho, porque isso é normal. Às vezes, depois de sair, de cozinhar, de fazer as coisas, me dá aquela canseira, aquele mal-estarzinho. Então, eu venho descansar um pouquinho. Eu descanso um pouquinho no sofá, assisto um pouquinho de série no YouTube. Normalmente, hashtag Sal Catuche, adoro muito. Então, eu coloco no YouTube, acompanho eles e para mim isso é um conforto, uma tranquilidade. Gosto muito. E agora eu vou ver se eu tenho um pouquinho de força para fazer um pouquinho do jardim. O jardim eu mostro em outra ocasião. Eu tô me sentindo hoje ainda um pouco sem energia. Acho que se fosse para mim andar um pouco, eu não conseguiria. A gente fez todas as coisas de carro. Eu já fiquei assim, cansada, como se eu tivesse corrido uma maratona, quase. E é esses sintomas que eu não consigo entender da fisioterapia, fibromialgia, porque temos muitos sintomas, né? E às vezes eu fico pensando, falo, gente, será que todos iguais? A mim, com essa canseira excessiva. Uma canseira que ela não passa dormindo, não passa descansando, ela fica ali. E você tem momentos melhores e tem momentos piores. Eu sinto como se minha energia vital tivesse se esvaído do meu corpo. E às vezes é tão forte isso que eu não tenho força para parece nem respirar. Eu não quero falar, eu não quero que ninguém me toque, porque meu corpo todo dói. E é uma sensação, assim, muito angustiante, é uma sensação que você diz assim, nossa, acho que eu não será que eu vou ter que viver assim?
Acho que é melhor a morte do que viver dessa forma, porque você não consegue fazer nada. Mas isso em casos extremos, coisa que hoje em dia eu já não tenho mais aquilo de tão severo mesmo assim. Eu tive crises mais complicadas uma vez só. E o resto é aquelas crises que dá aquela canseira, você fica deitado, mas até eu consigo trabalhar, eu consigo ficar no computador, eu consigo conversar, sabe? Com mais dificuldade, mas eu consigo. Então, essa última semana tá sendo bem difícil. Hoje, então, foi a primeira vez de dias que eu saí e tô me sentindo assim, meio sem energia, cansada. Meu estômago dói, parece que tá estufado, parece que nada tá bom. Minha cabeça doendo, aí dói as costas. Não tomei medicação ainda. O que eu tomo porque eu não tenho médico aqui em Portugal e eles não atendem quem não tem. Hoje em dia, aqui em Portugal, não se atende o imigrante que não tem residência, eu ainda não tenho. Então, eu tenho só médico particular, senão eu não tenho médico, não posso ser atendida. Então, a receita que eu tenho é uma do Brasil, para o cloridrato de ciclobenzaprina, que é o relaxante muscular de 10 miligramas que eu tomo, é esse só que eu tomo, junto com o paracetamol de 1 grama, quando eu sinto dor. Então, eu quero levantar daqui agora e tentar ajudar um pouquinho no jardim, que eu comprei minhas coisinhas. Então, eu vou tomar para ver se eu consigo ter um pouquinho de efetividade durante pelo menos umas 3 horas no jardim. Outra medicação eu não tomo, só suplementação. Com o tempo eu vou mostrando o que eu tomo. E para mim faz muito efeito, até eu fui um pouco relapsa, deixei de comprar o que normalmente eu compro, tomando 1/3 do que normalmente eu tomo, e eu sinto que está me dando mais canseira, mais fadiga, menos disposição. Então, essa semana já vou encomendar o que precisa. Eu vou mostrando para vocês. Eu queria saber se com vocês é assim, se a vida de vocês também é assim. Porque eu passo por isso, eu penso, gente, será que a vida de todo mundo é assim? Você levanta bem, sai para fora, vê as coisas, daqui a pouco começa aquilo, aquela dor. Você programa teu dia, se levanta de manhã, nossa, eu tô me sentindo bem, eu não tenho uma dor, nossa, vou passear. Ai, não, vou pedir para passear porque hoje tô bem. É só tomar café. Já começa aquela fadiga, aquela indisposição, ou aquela dor, aquele mal-estar que você não consegue sair. Você acaba em casa fazendo o que dá. Então, eu queria saber se é assim também. Eu uso mecanismos hoje para tentar melhorar, porque a fibromialgia é uma condição mental que atinge o teu corpo. Em estados inflamatórios, hoje há muito entendimento sobre as mitocôndrias, né? Que pode ser uma doença mitocondrial. Vamos falando disso mais tarde. Eu acredito que sim, que é nesse caminho. Por isso a minha suplementação basicamente é em volta disso que eu faço, né? E para mim dá super certo. Eu fico muito melhor. Mas eu uso mecanismos para que eu não fique assim tão até parada, né? Sem entender, sem fazer nada. Eu sempre costumava tomar café na cama, ainda mais quando eu tava com essa dor no Brasil. Eu tomava café muito na cama. No outro relacionamento, sempre levava para mim na cama, e porque eu sempre me sentia muito mal. Hoje não, hoje eu levanto e digo, eu vou tomar café na mesa. Eu vou fazer meu café e vou tomar na mesa. E isso para mim ajuda muito no meu mental. Ajuda muito. Dizer, não, começou seu dia, eu estou bem e eu vou tomar café na mesa. Eu consigo, vou tomar meu café na mesa. Não teve um dia que eu precisei solicitar que o João Pedro me servisse na cama por não poder levantar. Às vezes demora um pouco mais para me levantar. Quando eu vejo que eu já não acordo bem, eu começo meus processos de meditação já na cama, já no momento. E eu vou fazendo essa terapêutica até eu me sentir um pouco melhor e levantar. Então eu levanto e tomo meu café. Eu posso depois voltar para a cama, mas inicialmente eu tomo meu café na mesa.
E coisinhas básicas, como se eu posso, já arrumo a cama, para minha mente identificar que eu não preciso ficar lá. Que tá tudo bem, tá tudo ok, e eu não preciso ficar na cama. Eu posso levantar e fazer outras coisas. É lógico que às vezes, depois de tomar café, não me sinto bem, eu volto para a cama com o meu computador e lá trabalho, faço as minhas coisas, mas eu tento fazer essas pequenas coisas, esses pequenos mecanismos para minha mente entender que eu estou bem, que eu posso fazer, que eu posso levantar, que eu posso ir em frente. Então, tudo eu faço isso. Às vezes é uma canseira muito grande, e eu até digo, eu tô cansada, ainda mais quando 1, 2, 3 dias que eu não tô bem, 4, 5, como agora. Por quê? Porque eu uso esses procedimentos de tentar informar a minha mente, meu subconsciente, que eu estou bem, eu tenho saúde, eu não preciso disso, e isso é muito cansativo. Às vezes eu me canso, porque é de manhã à noite nesse processo, mas é um processo que ajuda muito e melhora muito. Então, eu uso isso durante esse aprendizado que está sendo essa condição, esse aprendizado, né? Porque a gente é começar a aprender como lidar com o seu corpo, com a sua mente, com tudo. Então, hoje estou um pouquinho cansadinha, mas também já um café, acho que vou tomar mais um cafezinho e vou para fora para cuidar do meu jardim um pedacinho. Eu vou mostrando o meu jardinzinho que eu estou fazendo em Portugal. Pouquinha coisa, né? Porque eu tenho agora ajuda o João Pedro me ajuda em tudo no jardim. Eu não faço grandes coisas, é mais as minhas coisinhas pequenas, os meus vasinhos, minhas florzinhas, porque hoje eu entendo que eu não consigo mais. Eu não consigo estar fazendo coisas como eu fazia antigamente. Então eu preciso desta ajuda e eu tenho essa ajuda. O que eu posso, eu faço. Eu vou fazer um jardinzinho, vou plantar umas florzinhas, vou plantar uns pezinhos de alface, que até eu vou mostrar ali. Mas eu não faço uma plantação grande, eu faço coisa muito pequenininha. Porque é o que eu posso mexer, o que eu posso cuidar e o que não vai me dar muito trabalho. Então, isso eu já tenho consciência de que eu não posso, então eu não faço. Não faço mais. Faxina na casa, de lavar, limpar a parede, não faço mais. Coisas assim eu não faço mais porque eu não consigo, porque depois eu tenho muita dor. Então, isso eu já não faço, faço o que eu posso, o tempo que eu posso. Se eu precisar dividir a limpeza da casa em 4 vezes, assim eu faço. E se durante aquela perspectiva de terminar eu não conseguir, eu também não faço. Então, eu respeito muito o meu corpo hoje, o que eu preciso, né? E eu tento o meu ambiente, o meu meio, lidar dessa forma, para que eu não tenha mais dor, para que eu não tenha mais desconforto, estresse desnecessário. Tô me cuidando o que eu posso. Então, tá aí dividido o meu dia de hoje com vocês. E depois eu vou gravar o meu jardim e as outras coisas e vou mostrando aos pouquinhos tudo que eu faço por aqui. Obrigado por olharem e obrigado por comentar, se tiverem que comentar alguma coisa, ainda mais quem tem fibromialgia, pra gente ir trocando informação, né? Pra gente saber que não tá sozinha aí nessa caminhada junto com a fibromialgia.